Olá, a Thomson Reuters dá boas-vindas e agradece a todos nesta 10ª edição do Synergy 2021. Em pauta nesta sessão, reforma tributária, perspectivas e desafios. Nossos ilustres debatedores, Tatiana Piscitelli, professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário OAB São Paulo, e abordará, com sua experiência, os temas PEC 45/2019, PEC 110/2019, PL 3887/2020, que propõem, respectivamente, a introdução do IBS, Imposto sobre Serviços, Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que, em seu teor, em linhas gerais, unificam impostos e alteram a tributação sobre o consumo, trazendo novas regras. Do outro lado, Gustavo Rota, sócio consultoria tributária Deloitte, que abordará o tema PL 2337/21, que reforma a tributação sobre renda, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e cujo texto base foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2 de setembro de 2021. Esta seria, então, a segunda fase da grande proposta de alteração, reforma tributária, e a primeira fase ainda fica no âmbito da Câmara e do Senado. Com a palavra, nossos ilustres debatedores, Tatiane sobre a questão do consumo e Gustavo Rota sobre a questão de renda. Fiquem à vontade para tomar a palavra. Obrigado, Carlos. É um prazer estar mais uma vez no evento da Thomson. Synergy é um evento importantíssimo no calendário e falar de um tema super relevante para todos os contribuintes, que é a reforma tributária. Antes de entrar nos detalhes, né, das proposições, tanto com relação a consumo quanto com relação à renda, a gente quer fazer uma pequena introdução e contextualização. Quando a gente discute a carga tributária efetiva no Brasil, a gente nota que a carga tributária ela não está tão fora da carga tributária quando a gente compara com a OCDE. Por outro lado, quando a gente olha os elementos que compõem essa carga tributária, a gente vê um desbalanceamento bem importante. Enquanto aqui no Brasil a tributação concentra-se basicamente e principalmente no consumo, nos países da OCDE ela é mais equilibrada, aumentando a tributação sobre a renda. Além desta questão de composição, né, e participação dentro da arrecadação total, a gente, quando olha a alíquota efetiva do imposto de renda, aí, saindo um pouco da composição de carga tributária e olhando para a tributação sobre o lucro, a gente olha que a carga tributária brasileira sobre a pessoa física, ela não é das maiores do mundo. Ela está longe disso. Por outro lado, quando a gente olha, inclusive, a carga efetiva, comparando tributação sobre dividendos, tributação sobre lucros e também tributação na pessoa física decorrente disso, o Brasil também tem uma participação razoável quando comparada com a média de OCDE. Quando a gente olha especificamente para a questão de consumo, a gente olha que o Brasil destoa muito da média da OCDE, que é 19% de representatividade, para 42%, que é o caso do Brasil. E a gente vê isso um pouco da divisão da tributação sobre o consumo entre os entes federativos. No Brasil, a gente tem 65% da arrecadação sobre tributos sobre consumo, ou sobre a tributação a nível federal, a gente tem mais 28% da tributação a nível estadual e termina com 7% em nível municipal. Mais do que isso, além dessa carga tributária com diversos players, diversos participantes, a gente vê que as empresas, para cumprir com tudo isso, investem pesado e gastam muito em compliance. A estimativa hoje gira em torno de 1,5% do faturamento anual das empresas gastando com compliance tributário. Além disso, um tema relevante para esta questão de reforma tributária é o tema do contencioso. Além da gente ter diversos entes tributando, entes realizando a tributação de consumo ou de renda ou de propriedade, a gente entende que existe uma discussão muito grande, um debate muito grande com relação a contencioso. Hoje, o contencioso brasileiro gira em torno de 75% do PIB. A doutora Tatiane vai explorar um pouco esse tema, principalmente quando a gente fala de questões de tributação sobre o consumo. E um pouco de expectativas com relação à reforma tributária,
A Deloitte fez uma pesquisa no ano calendário de 2020 e perguntou qual era a expectativa dos contribuintes com relação a esse tema. E notamos que parte substancial dos contribuintes busca e clama por simplificação da sua vida no ambiente tributário. Por outro lado, a gente viu também que 75% desses respondentes ainda não realizaram nenhum tipo de estudo a respeito do impacto de potenciais modelos de reforma tributária no dia a dia das suas empresas. Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo, antes da gente entrar especificamente nos temas que a gente vai abordar aqui, que são as propostas que a gente está lendo e vendo, tramitando com relação ao tema consumo e renda. Doutora Tatiane, acho que agora é com você. Muito obrigada, Gustavo. Eu inicialmente gostaria de agradecer a Thomson Reuters pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você, com Carlos Nascimento, para debater esse tema que é tão relevante como é a reforma tributária, que tem estado na nossa pauta já há décadas, né? E agora nós voltamos a discutir com mais intensidade por conta dos últimos andamentos sobre o tema no Congresso Nacional, né? Na verdade, desde 2019, com a apresentação da PEC número 45, a gente vem nessa retomada da discussão da reforma tributária, agora no contexto, naturalmente, de uma nova legislatura. O meu objetivo aqui é abordar a tributação sobre o consumo, e para isso eu vou, antes de tratar propriamente das PECs e do projeto de lei 3887, que trata da CBS, eu vou retomar alguns pontos trazidos pelo Gustavo, porque eles são essenciais também para fins de contextualização da minha fala. Como o Gustavo mencionou, no Brasil, nós temos a nossa carga tributária fortemente concentrada no consumo, né, em dissonância, inclusive, com a média dos países da OCDE. Agora, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de nós termos uma carga tributária fortemente baseada no consumo? A consequência é econômica. O nosso sistema tributário, por conta disso, ele é regressivo. O que significa dizer? Ele onera mais pesadamente os mais pobres. É claro que ao lado dessa consequência econômica, em razão da nossa forma federativa, em razão do fato de a Constituição de 88 ter optado por termos 3 esferas independentes e autônomas na federação, a gente tem junto com essa regressividade uma outra consequência que é uma consequência fática, que é o da complexidade do sistema. Não à toa, né, não por outra razão, que na pesquisa que a Deloitte faz, as pessoas se manifestam majoritariamente pela necessidade de simplificação do sistema, né? 61% clamam por uma simplificação. E isso conversa exatamente com o fato de que a ausência de simplificação, ou grande parte da complexidade, está sim baseada na tributação do consumo. Então, para discutir esse tema, a gente tem que ter em mente esses 2 pilares, digamos assim, né? De um lado a simplificação e de outro lado a regressividade que leva à injustiça do sistema tributário, né? Porque se eu tenho um sistema que onera mais pesadamente os mais pobres, ele não cumpre com os ditames da capacidade contributiva, ele não cumpre com os ditames de justiça que estão presentes na Constituição de 88. Muito bem, tendo esse cenário em mente, quais são as propostas que estão na mesa? O que começaram a ser discutidas, né, lá em 2019, quando a gente fala de tributação do consumo? Nós temos 2 PECs, como todo mundo sabe, a PEC 45 e a PEC 110, e um projeto de lei. As PECs não foram apresentadas pelo governo, ao contrário, uma tramita na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, né, a PEC 45 na Câmara, a 110 no Senado, mas o PL 3887, sim, ele é de autoria do governo, então veio de iniciativa do Poder Executivo numa tentativa de enfrentar a questão da tributação do consumo da perspectiva federal. Então, considerando seja a origem, né, dessas propostas, seja o foco, é importante que a gente faça uma análise separada, né? Primeiro eu vou olhar para as PECs e depois a gente vai para o projeto de lei que trata da CBS, que unifica PIS e COFINS. Olhando para as PECs, há diferenças importantes entre elas, naturalmente, mas há um ponto que as une,
que é a unificação da tributação sobre o consumo, e unificação esta que se daria pela criação de um imposto específico, que é o imposto sobre bens e serviços. Então, nos dois casos, eu tenho a criação de um IBS pela substituição de determinados tributos sobre o consumo. No caso da PEC 110, ela agrega mais tributos, né? Ela agrega, além do IPI, do ICMS, do ISS, ela também coloca o IOF, CID combustíveis e salário educação, né? Então a gente tem uma substituição maior, enquanto a PEC 45 ela se concentra apenas no PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então esse é o ponto em comum, né? Então ela pretende trazer a simplificação que é desejada, que é almejada pela unificação da incidência tributária sobre o consumo. A PEC 45, de outro lado, ela tem uma particularidade importante, que é o fato de que não vai haver alíquotas diferenciadas para bens ou serviços. A alíquota, na verdade, desse novo imposto, do IBS, será uma alíquota única, independentemente da essencialidade do bem, independentemente da essencialidade do serviço, e, portanto, ela elimina todo e qualquer benefício fiscal ou possibilidade de concessão de incentivo fiscal. Já a PEC 110, ela é mais maleável nesse sentido, né? Ela possibilita a introdução de alíquotas diferenciadas, especialmente à luz da essencialidade dos bens e serviços, e mantém, né, alguns incentivos fiscais para setores ou regiões. Na minha perspectiva, né, para as duas PECs, em relação às duas PECs, a gente tem um problema federativo importante, e é exatamente por isso que elas encontram dificuldade em avançar no Congresso Nacional, porque a unificação de tributos de diversas camadas da federação, né, são tributos de diversas esferas, isso representa a perda de poder para alguns entes que são chamados subnacionais, mas na verdade eles têm plena autonomia, como estados e municípios, e exatamente por isso que a gente tem um debate no Congresso Nacional sobre o avanço dessas duas PECs, que no final das contas vai concentrar todo o poder de arrecadação na União. Especificamente em relação à PEC 45, eu tenho uma crítica mais concreta, que é o fato de que a ausência de alíquotas diferenciadas para bens e serviços essenciais vai piorar aquela regressividade que já está presente no nosso sistema tributário nacional. Ela potencialmente amplia as desigualdades já presentes no nosso país e tão intensificadas pelo momento que nós vivemos de crise sanitária, econômica e financeira. Então, a PEC 45, ela tem dificuldades em relação à sua admissibilidade da perspectiva constitucional, na minha visão, né? Exatamente por conta desse aumento da regressividade do sistema tributário como um todo. De outro lado, partindo já imediatamente para o PL 3887, ele foi uma tentativa do governo federal de testar um IVA nacional, né? E testar um IVA nacional simplesmente pela unificação de PIS e COFINS, dando certo este IVA, então a gente poderia estender para estados e municípios e eventualmente seria um abrir de caminhos para a PEC 45, né? Então, se desse certo a CBS, então a gente, né, conseguiria provar que um imposto, a técnica, né, do imposto sobre valor agregado, ela é útil, ela é boa, ela simplifica e, portanto, a gente teria mais argumentos para aprovar a PEC 45. A despeito dessa tentativa, o projeto também ele está relativamente parado no Congresso Nacional e ele tem muitos problemas, né? Porque a despeito de se cogitar da criação de uma contribuição sobre bens e serviços que seja ampla, que incida sobre toda e qualquer operação, o reconhecimento de créditos, por exemplo, ele é muito limitado. Ele é limitado às operações em que haja aquisição de bens. Isso vai resultar em maior judicialização, porque as operações hoje, especialmente em razão da evolução da economia digital, elas não se limitam à aquisição de bens e a gente tem uma disputa sobre o que é bem, sobre o que é serviço, então a gente pode ter problemas graves aqui. Para finalizar minha fala, eu passar para o Gustavo, que vai falar sobre a tributação da renda.
O que eu queria dizer é que a gente tem perdido muito tempo e muitos anos, né, debatendo reforma tributária, na busca dessa simplificação que é ideal, pela unificação de tributos, mas a gente tem se ocupado pouco do enfrentamento do contencioso. Como o Gustavo mencionou, o contencioso equivale a 75% do PIB nacional. Nós deveríamos enfrentar o contencioso pela reflexão sobre uma reforma processual, sobre a criação de uma justiça especializada em direito tributário, pela ampliação de métodos alternativos de resolução de disputa em matéria tributária. Dessa forma, a gente poderia atingir maior simplificação, maior eficiência, maior segurança jurídica e, consequentemente, maior crescimento econômico. Não me parece, da minha perspectiva, pelo menos, que nenhuma dessas propostas que visam reformar a tributação do consumo, não me parece que elas vão atingir quaisquer um desses objetivos. Então, essas eram as minhas considerações. Eu passo a palavra para o Gustavo, que certamente tem pontos importantes para trazer sobre a tributação da renda. Muito obrigada. Doutora Tatiane, só falar sobre consumo já seria algo pouco crível nesse tempo exíguo que temos, mas a gente vai também falar um pouco sobre tributação sobre renda. Apesar de, e contrariamente a tudo que a gente estava imaginando nos últimos dias, né, a gente viu como fase 1, né, da reforma proposta pelo governo, a questão da CBS, a gente viu a antecipação dessa fase de tributação sobre a renda aparecer na mesa com a proposta colocada pelo governo, causou um grande alvoroço no mercado essa proposta, bastante gente refratária à proposta que tinha sido colocada, ela foi debatida na Câmara e aparentemente, enquanto tudo parecia que ela não ia seguir, ela seguiu em frente, foi aprovada e agora está nas mãos do Senado. Obviamente ainda carece algum debate. E aqui, basicamente, o que a gente tentou fazer, para ser bem sucinto, é tratar um pouco do que o PL original trazia, né, esse PL 2337 trazia, e aí, ao final, como ele ficou, em temas bem específicos. Então, olhando sob a ótica da pessoa jurídica, a gente tem um impacto importante sobre a questão de lucros e dividendos, a gente vai mencionar isso na sequência. A gente tem uma revisão super relevante na regra de distribuição disfarçada de lucros, isso era uma regra que estava um pouco no esquecimento, pouco colocada em prática, né, nas fiscalizações que a gente tinha acompanhado, com a mudança na tributação e passar a exigir a tributação de lucros e dividendos, faz sentido a reintrodução ou revisitar essas regras. Como contrapartida da implementação da tributação de lucros e dividendos, a gente tem uma contrapartida na redução de alíquota do imposto de renda. Uma batalha bastante interessante do governo, que era a questão do juros capital próprio, de fato, na versão final, na versão original, e principalmente na versão final do substitutivo, ela foi suprimida, ou seja, a partir de agora as empresas não podem sequer propor, a partir da vigência da lei, sequer propor esta figura de juros capital próprio. A gente teve alterações na questão do período de apuração, ou seja, a opção do contribuinte escolher pela apuração anual com recolhimentos mensais, ela não mais está em vigor a partir do ano que vem, somente agora o período trimestral. Por conta disso, a gente revisitou, e o PL revisitou a questão da utilização e do carry forward do prejuízo fiscal. Houve uma uniformização de temas específicos com relação à tributação, dedutividade, indutividade, exclusão, não exclusão, para fins de imposto de renda e contribuição social. Claramente aqui a uniformização sempre foi no sentido de que aquilo que era indedutível para imposto de renda passou a ser indedutível para a CS, ou seja, um aumento de carga tributária. Discutiu-se muito também na versão original do PL a obrigatoriedade ao lucro real para alguns tipos de sociedade, e isso ao longo da discussão caiu, basicamente apenas sociedades de crédito ficaram sujeitas ao regime do lucro real, além daquelas que já são sujeitas. Discutiu-se também na versão original o regime de apuração de SCP, obrigando a seguir o mesmo regime de sócio ostensivo. Isso também foi suprimido na versão final. Na questão de reestruturação societária e mais-valia e goodwill, também tínhamos regras super restritivas com relação ao aproveitamento de goodwill
e tomada de benefício fiscal de mais-valias, step-ups. Isso também foi suprimido na versão final. Na versão final, permaneceu a discussão sobre período mínimo de amortização de intangíveis, uma redação mais restritiva com relação a pagamentos baseados em ações, novas regras para devolução de capital e, portanto, menos, exceto quando a gente fala de redução de capital dentro do grupo econômico, elas deveriam seguir a valor de mercado, e isso muda o jogo do que a gente está vendo agora e pode antecipar, inclusive, movimentos ao longo do ano calendário 2021, assumindo a aprovação do PL 2337. A gente tinha 2 outros temas de integralização de capital no exterior, demandando a realização dessa integralização a mercado, foi suprimido também, e uma longa discussão que eu fiz com o Tinha e com os contribuintes, que era a questão do ganho de capital indireto e a tributação desse ganho de capital em alienações indiretas, isso também foi suprimido na versão final. Tentei ser bem objetivo e tentar cobrir os principais pontos, olhando a questão do imposto de renda. A gente tem temas que tocam a pessoa física, principalmente olhando na questão de tributação de lucros e dividendos auferidos por pessoas físicas, sempre olhando com pessoas físicas beneficiárias de dividendos pagos pelo simples ou pelo lucro presumido agora. Isso fica ainda na regra da isenção, não mais na regra geral de tributação, que a gente vai falar um pouco à frente. Seguimos com a atualização da tabela, o governo propôs o reajuste da tabela do imposto de renda. A batalha do desconto simplificado foi vencida, apareceria um limite, né, para quem poderia tomar o benefício do desconto simplificado, isso foi suprimido na versão final. E a gente tem 2 regras específicas aqui, olhando para atualização de bens imóveis, móveis e imóveis. A gente tem uma regra específica que permite o contribuinte fazer a atualização para antecipar um potencial ganho de capital com uma alíquota favorável, e novas regras aqui para tributação de ganhos em bolsa e mercado de balcão. Um debate importante aconteceu no âmbito das aplicações financeiras, mas acho que esse é um capítulo à parte. Se a gente for falar só disso aqui, a gente precisa de mais uns 45 minutos para tentar dar um pano de fundo para isso. Então, voltando aqui especificamente para a questão de lucros e dividendos, então, como é que a gente ficou com a regra ao final? Então, lucros e dividendos pagos ou creditados a partir de 1º de janeiro de 2022, assumindo a aprovação do PL 2337, eles passam a ser atributados à alíquota de 15% exclusiva na fonte. A gente tem previsões claras para não incidência. As 2 principais aqui é que, se eu tiver distribuição de lucros e dividendos para a pessoa jurídica controladora, eu não tenho a tributação. E se a beneficiária for titular 10% ou mais do capital votante, em investimentos avaliados pelo método de eficácia patrimonial, também a gente está beneficiado pela não incidência do imposto de renda na fonte. A gente também tem uma previsão específica para não tributação dos casos de aumento de capital, tem um grandfathering para operações de aumento de redução de capital ocorridas até 31 de 12 de 2021, mas tem também certas limitações para essa não tributação no caso de aumento de capital, caso hajam reduções de capital ou posteriores a esta capitalização de lucros acumulados. O beneficiário, pessoa jurídica que não estiver dentro da regra de não incidência, toma crédito daquilo que foi pago para baixo da cadeia, e esse crédito pode ser compensado com aquilo que essa pessoa jurídica for distribuir. O que é importante a gente trazer aqui, que é importante para vários contribuintes? Acho que o primeiro ponto é lucros e dividendos no patrimônio líquido em 31 de 12, lucros acumulados ou lucros retidos em 31 de 12 de 2021, quando distribuídos em 2022, entrando na regra geral, estariam sujeitos à tributação. Não precisamos aqui discutir muito mais profundamente, isso vai levar a um belo de um contencioso e de um litígio entre
a empresa que pagar e o fisco. Afinal de contas, ela pagou esse imposto alíquota de 34%, no momento que ela não sabia e não estava sujeita à tributação de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. E uma segunda discussão é lucros e dividendos que forem creditados ao final do ano calendário de 2022, como o fisco vai se comportar caso eles sejam pagos em 2022. Seguindo, como a gente já antecipou, a gente tem a revogação clara da previsão para pagamento de juros de capital próprio, super importante para empresas de capital aberto, não só elas, mas principalmente para elas. Um pouco na contramão do que a gente está vendo na OCDE, porque a gente está vendo a expansão de instrumentos híbridos na OCDE e indo na contramão do que a gente está aqui revogando esse instrumento híbrido, que era o JCP, muito importante para fomento da economia. E, por fim, como contrapartida na introdução da tributação de lucros e dividendos, a gente tem a redução da alíquota nominal de imposto de renda de 15% para 8%, que dá uma alíquota combinada de 18% por conta do adicional. A gente tem a redução da contribuição social de 9% para até 8%, condicionada a certas renúncias de incentivos fiscais, o que no final do dia a gente vai chegar numa alíquota combinada entre 26% e 27%, somada a uma alíquota de 15% de imposto de renda na fonte sobre dividendos, o que claramente representa um aumento de carga tributária, assumindo empresas que distribuem a integralidade dos seus lucros. Existe um ponto de equilíbrio para que essa carga tributária acabe não aumentando no ponto de vista de desembolso. Tentei passar rapidamente, é um tema bastante complexo, são alterações significativas, a gente poderia realmente passar bastante tempo aqui, acho que já estourei meu tempo. Eu só queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a Thomson, agradecer a doutora Tatiane, agradecer Carlos e desejar uma boa sequência de eventos a todos. A você, Gustavo, a você, Tatiane, em nome da Thomson Reuters, os nossos sinceros agradecimentos pela participação brilhante. Tenho certeza que muito conteúdo haveria de ser abordado e vamos torcer por sessões futuras para nós aprofundarmos mais o tema. Muito obrigado a todos, um forte abraço.